Durante anos, a gente repetiu para nós mesmos uma mentira confortante. O problema é o técnico. O problema é a falta de padrão. Quando o Ancelotti chegar, quando o ciclo renovar, o Brasil vai voltar a ser o Brasil. Pois bem, 2025 chegou. O Salvador italiano desembarcou. E o que nós vimos não foi a salvação, foi o enterro da nossa identidade. Estamos encerrando o ano de 2025 com a pior campanha da história das eliminatórias. Quinto lugar, empate contra a Tunísia em pleno Brasil. Derrota para a Bolívia. Um futebol covarde, burocrático. E pior de tudo, irrelevante. Hoje, eu não vou passar pano. Nós vamos investigar os 3 pilares que desmoronaram este ano. A farsa tática, a geração de funcionários e o câncer administrativo que ninguém tem coragem de citar na TV aberta. Se você acha que o 7-1 foi o fundo do poço, preste muita atenção. O buraco de 2025 é muito mais fundo. Porque dessa vez, a gente nem sequer assusta mais ninguém. Para entender a gravidade da situação, a gente precisa olhar para os números frios, porque eles não mentem. O Brasil sempre se classificou para as Copas com o pé nas costas. Em 2025, nós viramos matemáticos. Nós passamos o ano fazendo contas para não cair para a repescagem. A chegada de Carlo Ancelotti em maio de 2025 foi vendida como o evento do século. A imprensa disse, agora vai. A torcida lotou o aeroporto, mas o campo mostrou uma realidade brutal. O técnico mais vitorioso da Europa parecia um amador tentando explicar o básico para jogadores que valem 100 milhões de euros. Nós terminamos o ano com um aproveitamento de time de meio de tabela do Brasileirão. Empatar com a Tunísia em um amistoso em novembro não foi apenas um tropeço, foi um sintoma. O Brasil não consegue mais furar retrancas, não tem criatividade no meio. E a defesa, que era o ponto forte, virou uma peneira. Mas culpar apenas o resultado é preguiça. O problema não é perder. O problema é como a gente está perdendo. E é aqui que começa a nossa investigação profunda. Vamos começar pelo elefante na sala. Carlo Ancelotti. Existe um mito de que o futebol é uma linguagem universal. Não é. O que aconteceu em 2025 foi um choque cultural violento. Ancelotti tentou implementar o sistema que funciona no Real Madrid. Um jogo posicional, mas que depende de uma leitura de espaço que os nossos laterais e meio-campistas, formados em outra cultura, não conseguiram absorver em tempo recorde. Na Europa, ele tem 60 jogos por ano para treinar o time. Na seleção, ele teve 5 datas FIFA. O que vimos foi um time travado. Você percebeu que o Brasil parou de driblar? A estatística mais assustadora de 2025 é essa. O Brasil teve a menor média de dribles certos dos últimos 30 anos. Sob o comando europeu, nossos jogadores, com medo de errar e perder a posição, viraram robôs. Eles recebem a bola e tocam de lado. O improviso, que era a nossa arma nuclear contra as táticas rígidas da Europa, foi castrado em nome da organização defensiva. Nós trocamos a nossa essência por uma tentativa mal feita de copiar a França ou a Inglaterra. E o resultado? Ficamos sem a magia brasileira e sem a organização europeia. Ficamos no limbo. Mas seria muito injusto e até ingênuo jogar toda a culpa no colo do treinador. Ele tem sua parcela? Tem, mas ele não entra em campo. Existe algo muito mais podre acontecendo dentro do vestiário. Uma mudança de mentalidade que transformou a camisa amarela, que já foi um manto sagrado, em apenas mais um uniforme de trabalho. O problema real de 2025 tem nome e sobrenome: a geração de funcionários. Antigamente, quando a seleção perdia, o vestiário virava um funeral. Os jogadores tinham vergonha de sair na rua. Em 2025, a gente vê o Brasil perder para a Bolívia. E 2 horas depois, o capitão do time está postando story, sorrindo em jato particular, voltando para a Europa. Isso é a apatia institucional. Nós criamos uma geração de atletas fantásticos, fisicamente e tecnicamente, mas emocionalmente desconectados da realidade do torcedor brasileiro. Para eles, a seleção virou um trampolim de marketing. Vir para a data FIFA é um evento social, uma oportunidade de fechar patrocínios, e não uma guerra esportiva. Falta liderança. Em 2025, quem foi o nosso capitão? A braçadeira rodou por 5 braços diferentes, e nenhum deles teve a coragem de chamar a responsabilidade, bater na mesa e cobrar o time. Quando o jogo aperta, quando a torcida vai, esse time se esconde. Vini Júnior, Rodrigo, Bruno Guimarães, todos craques em seus clubes, mas que, quando vestem a amarelinha, parecem carregar uma tonelada nas costas. O peso da história esmagou essa geração em 2025. Eles não jogam para ganhar. Eles jogam para não serem criticados. E quem joga com medo, perde. Temos um técnico confuso e jogadores apáticos. Mas quem contratou o técnico? E quem mima os jogadores? A gente precisa falar sobre quem manda. Porque enquanto a gente discute se o lateral subiu ou desceu, tem gente engravatada vendendo o futuro do nosso futebol para amistosos irrelevantes em troca de dólares, matando a nossa paixão. Em 2025, a seleção brasileira jogou apenas 2 vezes no Brasil. 2 vezes. O restante dos jogos foi vendido para turnês globais. A CBF transformou a seleção em um circo itinerante, tipo os Harlem Globetrotters, só que sem a parte do entretenimento.
Como você quer criar identificação com a torcida se o povo não vê o time? Como você quer que o jogador sinta a pressão e o calor da torcida se ele joga em estádios neutros, com ingressos a $500 para turistas? A gestão de 2025 foi caótica. Mudanças de diretores, brigas políticas e uma total falta de planejamento esportivo. Ancelotti chegou em uma casa pegando fogo, sem alicerce. A crise de 2025 não foi um acidente de percurso, foi um projeto. Um projeto de falência esportiva em troca de lucro financeiro. E sabe o que é mais triste nisso tudo? O dano que 2025 causou não é recuperável a curto prazo. Nós estamos perdendo as nossas crianças. Dê uma volta em qualquer quadra de bairro hoje. Você vê mais camisas do Inter Miami, do Manchester City e até da Argentina do que da seleção brasileira. O ano de 2025 consolidou o divórcio entre o povo e a seleção. O Brasil deixou de ser o país do futebol para ser o país que exporta jogadores de futebol. A magia acabou. Aquele brilho no olho de ver o jogo na TV domingo à tarde foi substituído por indiferença. E a indiferença, meus amigos, é pior que a raiva. A raiva passa, a indiferença mata. A Copa de 2026 é logo ali. Se 2025 foi o aviso, 2026 pode ser a tragédia final. Ou a gente muda tudo, postura, diretoria e mentalidade. Ou vamos para a Copa do Mundo para ser figurantes. Agora, eu te pergunto, de coração aberto, você ainda tem esperança? Você acha que o Ancelotti consegue virar esse barco? Ou o problema é essa geração de jogadores? Eu quero ler a sua opinião sincera aqui embaixo, sem filtro. Comenta aí, quem é o maior culpado? Se você curte análises que não ficam no muro, já se inscreve no canal, porque aqui a gente fala a verdade que a TV esconde. Nos vemos no próximo vídeo, se a seleção deixar. Esse vídeo foi um desabafo. E eu sei que você aí do outro lado sente a mesma coisa. Se você ainda tem um pingo de esperança de ver o Brasil no topo, deixa o seu like. Mostra pra eles que a torcida ainda tá viva. O Brasil é gigante e eu quero mapear nossa audiência. Escreve aí, de onde você tá falando? É do Nordeste? Do Sul? Mora fora do Brasil? Quero saber até onde nossa voz tá chegando. E não esquece, a Copa tá chegando e a cobertura aqui vai ser insana. Clica em inscrever-se para não perder nenhuma análise tática e nem os bastidores que ninguém mostra. Bora mudar esse jogo.